Olá pessoal, Luciano Matias, criador do Liberdade em Cripto e Web3 e o famoso bilionário, dono da Tesla, SpaceX, Elon Musk, publicou no X, no ex-Twitter, que a Neuralink implantou com sucesso um chip cerebral wireless sem fio em um ser humano pela primeira vez. Mas o que isso quer dizer para a ciência e como isso pode nos afetar no futuro? Como foi que aconteceu isso? Eu vou contar para vocês. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações, você será notificado e vamos lá. Bom, gente, um chip de computador desenvolvido pela Neuralink foi implantado na primeira cobaia humana, de acordo com Elon Musk, marcando um ponto importante aí no campo de pesquisa de interface cérebro-máquina. Mas antes de falar sobre esse chip, eu vou falar um pouquinho sobre a Neuralink. O que é a Neuralink? Bom, a Neuralink, a empresa foi fundada em 2016 por ninguém menos que Elon Musk para criar a interface cérebro-máquina, ou cérebro-computador, que são as famosas BCI, ou Brain Computer Interface, em inglês, que nada mais são que dispositivos, basicamente chips, conectados ao cérebro, que permitem que as pessoas se comuniquem com computadores somente pelo pensamento. Exatamente. Esses dispositivos BCI, ou cérebro-máquina, podem permitir que as pessoas implantadas realizem tarefas simples, como buscar informações, atender ligações, enviar mensagens, entre outras tarefas em seus devices, como computadores e smartphones, sem interação, apenas pelo pensamento. Eles poderiam, teoricamente, desenvolver um tipo de telepatia tecnológica, vamos dizer assim, devolver a visão às pessoas cegas e permitir que pessoas paralisadas controlassem próteses e até recuperassem seus movimentos. Um tetraplégico poderia andar com esse tipo de implante. Isso é uma coisa bem interessante. Bom, Musk já disse no passado que a tecnologia de sua empresa poderia permitir que os humanos formassem uma espécie de simbiose com a IA, com a inteligência artificial. O que eu acho que a gente até pode chamar aqui do início do transhumanismo, onde a gente começa a ser transhumanos, não somente mais humanos, mas humanos com pedaços de máquinas. Acho que isso é uma coisa que deve acontecer no futuro. Bom, mas tá, tirando de lado o anúncio do implante, o que a Neuralink conseguiu até agora, exatamente? O dispositivo deles, da Neuralink, é mais ou menos do tamanho de uma moeda, bem pequenininho, e foi projetado para ser implantado abaixo do crânio, com pequenos fios que chegam bem perto do cérebro, para poder ler a atividade dos neurônios da pessoa que for implantada. A empresa já realizou diversos testes em animais e demonstrou até que um macaco poderia jogar o clássico videogame Pong usando esse dispositivo, apenas pelo pensamento. Olha só que legal, gente. Em maio de 2023, a Neuralink diz ter recebido a aprovação para testes em humanos. De acordo com um tweet de Elon Musk, esses testes foram iniciados agora. E diz assim: um sujeito humano anônimo recebeu um implante recentemente, no dia 28 de janeiro, e está se recuperando bem, segundo Elon Musk. Nenhum outro detalhe do teste foi divulgado ainda além disso. Mas isso já foi feito antes, existem outras empresas. Calma lá, vamos chegar lá. A Neuralink não é a única empresa pesquisando a tecnologia. Muitos grupos acadêmicos e startups já realizaram testes em humanos e conseguiram interpretar corretamente os sinais cerebrais com algum tipo de resultado. Algumas das empresas são Neurable, Emotiv, Kernel, Synchron, OpenBCI, MindMaze, BlackRock Neurotech, ó BlackRock aí, Axsoft, Paradromics, BrainGate, NextMind, Melton, entre muitas outras. Poucas delas, no entanto, envolvem implantes cirúrgicos como a de Elon Musk. Uma equipe da Universidade de Stanford, na Califórnia, colocou 2 pequenos sensores logo abaixo da superfície do cérebro de um homem também, que estava paralisado abaixo do pescoço. Os pesquisadores conseguiram interpretar os sinais cerebrais do homem quando ele pensava em escrever palavras com uma caneta no papel e convertê-las em texto legível em um computador. Além disso, a gente já tem visto diversos desenvolvimentos de pessoas que têm andado, pessoas que têm voltado a ouvir, a ver, entre outras coisas. Ah, Luciano, legal, mas isso aí é seguro? A gente pode confiar nisso? Gente, agora que a gente vai ficar sabendo se é seguro ou não. É exatamente isso que esse teste está tentando descobrir.
porque segundo alguns relatos, nem todos os experimentos anteriores da Neuralink em animais foram bem sucedidos, pelo contrário, foram muito criticados. Em 2022, o Comitê de Médicos pela Medicina Responsável, uma organização de defesa, enviou uma carta ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos solicitando uma investigação sobre o que chamou de aparentes violações flagrantes da Lei de Bem-Estar Animal, relacionadas ao tratamento de macacos usados nos experimentos cerebrais invasivos. Então, o Elon Musk estava experimentando com macacos, mas teve muita polêmica, tem muita gente falando que ele estava matando os macacos, enfim. Um relatório da Reuters também, no mesmo ano, citou documentos e fontes que indicavam que os testes da Neuralink mataram mais de 1.500 animais, em alguns casos causando sofrimento e mortes desnecessárias. Elon Musk negou e disse que todos os macacos que foram testados já estavam prestes a morrer. Qualquer dispositivo destinado à implantação humana vai ter que ultrapassar uma série de obstáculos regulamentares para garantir que o próprio dispositivo, o processo de instalação e a utilização do mesmo continuada sejam relativamente seguros e quaisquer riscos potencialmente sejam bem compreendidos. As pessoas têm que saber aonde elas estão entrando, que isso é uma coisa muito séria. O blog da Neuralink foi atualizado pela última vez em setembro de 2023, procurando humanos dispostos a encarar esse tipo de teste. Me conta aqui nos comentários, você encararia? Se você tem alguma desabilidade, alguma dificuldade motora, você encararia esse teste para reaver isso? É de se pensar. Ou até para acelerar o seu conhecimento. Bom, e a tecnologia disso, como funciona? Bom, o estudo deles é um teste de vários componentes, incluindo o próprio implante BCI, que é chamado de N1, assim como o robô que coloca cirurgicamente esse implante N1 em uma região do cérebro que controla a intenção de movimento. O N1 tem 1024 eletrodos distribuídos em 64 fios, cada um mais fino do que um fio de cabelo humano, gente, diz a Neuralink, que registra e transmite atividade neural para um aplicativo móvel com o objetivo de permitir que os pacientes controlem um computador ou um celular com os seus pensamentos. A empresa diz que o implante é cosmeticamente invisível. Interessante, hein? Podemos, com isso, estar diante de um dos maiores marcos científicos da história da humanidade, de o início de uma nova era científica do transhumanismo, ou de uma das maiores ameaças. A gente ainda não tem como saber isso. Um bom exemplo do que poderia acontecer nesse caminho é o filme Upgrade, de 2019, que eu já citei algumas vezes aqui, e vale a pena assistir e refletir um pouco sobre o assunto. E como já diria o próprio Elon Musk, eu poderia ter um Neuralink agora mesmo e você não saberia. Obrigado, pessoal, até a próxima.